Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Cris Colorado. Vamos falar um pouco sobre o nosso Inter. Bom, eu acho incrível como tem torcedor do Internacional que coloca a culpa e tenta destruir o nosso elenco porque quer passar pano pro Miguel Ángel Ramírez. Eu gosto do Miguel Ángel Ramírez, ele é um técnico com muita capacidade e muito promissor, mas até o momento a gente não viu nada de bom que nos dê que nos coloque um prisma bom no que pode vir a acontecer. Porque eu acho engraçado, né? Curioso, engraçado. Com o Abel Braga, a gente fazia uma marcação-pressão já nos primeiros minutos para conseguir o resultado. Aí depois, dependendo do que acontecia, a gente dava uma recrudescida e abaixava um pouco as linhas. E de forma inteligente, como se faz num jogo de xadrez, porque para mim futebol é um jogo de xadrez onde tu tem que estar sempre atento a todas as modificações e a tudo que o teu adversário vai fazer para tentar ganhar de ti. E o que o Abel fazia era recuar um pouco e depois da pressão alta, depois de marcar o gol e depois de sair na frente, para sair na boa, para sair no erro do adversário. Porque times propositivos que atacam, que estão sempre lá em cima, eles vão deixar muitos erros e muitas falhas aonde tu sabendo ler o adversário e sabendo planificar o jogo, tu consegue ganhar e muito bem ganhado. Por isso o Abelão era um híbrido de um ataque forte, uma pressão forte, saber se defender, sempre com as linhas bem compostas, bem bonitas, assim, aonde tu conseguia ver ali uma marcação forte, firme, que fazia com que o adversário tivesse muitos problemas, e o adversário fazia aquele toca, que é o que a gente está vivendo hoje. Esse toca do Miguel Ángel Ramírez, ele se torna cansativo e chato porque é um toca que é muito no campo de defesa. Porque esse toca, ele não seria ruim se o time fosse propositivo, na medida em que tu, porque isso é coisa do técnico que ele tem que orientar, dizer para os teus jogadores, pessoal, a gente quer esse jogo de posição, a gente quer ter a bola, a gente quer ser agressivo, então vamos fazer isso de forma para frente. Vamos tocar a bola, trabalhar a bola, mas pra frente, vamos definir a jogada. Não vamos ficar no toca-toca improdutivo, onde os zagueiros e os goleiros e o primeiro volante tem mais jogo do que os meio-campistas, do que os atacantes. É isso que irrita muito a torcida, porque tu tem que fazer as jogadas, fazer o teu jogo e ser direto, ir para gol, ir em direção ao gol, finalizar, tentar a jogada individual, por exemplo. Tem que ter associações. O Moisés com o Patrick é uma boa associação. Na direita, talvez tem pouca associação com o Caio Vidal, porque tu tem que fazer com que os teus jogadores queiram jogar o jogo. Pois é necessário tu saber fazer com que todo mundo participe e que tu possa ter variações dentro do jogo. Jogar um pouco pela esquerda, um pouco centralizado, um pouco pela direita, cruzar a bola rasteiro, cruzar a bola um pouco mais alto, chutar a gol, ter variações e sempre mostrar diferentes valências dentro de campo. E o mais louco é que o Miguel Ramírez ele não veio como veio o Abelão, porque muitos desses passadores de pano que são viúvas do Koudé, que amam o Koudé, esses passadores de pano, eles parecem que amam mais o técnico que saiu do que o próprio clube, porque
eles fazem uma crise assim desmedida. Porque nos últimos anos parece que o Internacional brigou pelo rebaixamento e foi 10º colocado, porque é uma crise atrás da outra. Não ganhar o título não quer dizer que tu é ruim, ou que teu time foi ruim, ou que tu fracassou. Obviamente todos nós queríamos ter comemorado o título, queríamos que as coisas tivessem sido diferentes, mas não deu. E isso não te faz um fracassado, como eu escuto muito desses influenciadores GM que ficam com a bunda gorda sentada na cadeira falando um monte de absurdos e crucificando os jogadores. Obviamente que a gente se irrita às vezes quando vê que o jogador não está performando da melhor qualidade, não está funcionando, mas isso não é culpa do jogador em essência. Tudo que sai mal planificado, tudo que não acontece dentro de campo tem o dedo do técnico, porque o técnico é a cabeça, é ele que pensa, é ele que escala, é ele que determina o que cada jogador vai fazer dentro de campo, é ele que trabalha as jogadas ensaiadas, é ele que tem o poder de tirar jogadores que dentro de campo não estão conseguindo performar da melhor forma. Então o técnico é responsável por tudo. O técnico ele potencializa os seus jogadores, porque o técnico ele orienta como o jogador tem que estar, o técnico ele treina muito o jogador, o técnico dá a confiança para o jogador, o técnico é sempre o responsável por tudo que é feito. Óbvio que existem atenuantes que a gente pode colocar quando algo não funciona muito bem dentro do jogo, mas porque atenuantes a gente pode colocar com o Abelão. O Abelão sofreu muito, porque o Abelão, quando ele veio para o Internacional, ele pegou o Internacional numa crise política, onde tinham duas chapas brigando pela presidência, o que desgastou muito o clube. O Abelão não contou com Saravia, Tyson e Bosquilha, é importante falar. O Abelão ele teve Corongo, aonde ele não conseguiu treinar o Inter e não conseguiu ficar na casa-mata no jogo contra o Fluminense. Ele não conseguiu treinar o Inter. Ele não conseguiu ficar na casa-mata e no jogo contra o Atlético Mineiro. O Abel não conseguiu ficar na casa-mata e no primeiro jogo da Libertadores. Mas o Abel fez o melhor trabalho que tinha. O Abel, a gente sabia o que jogar. O Abel foi o melhor técnico que passou até o momento. E a gente tem que colocar uma coisa bem clara. Ninguém dos últimos técnicos, desde que a gente voltou da Série B, fracassou. Porque chegar a uma final, porque fazer um bom papel sempre indo para competições internacionais, mostra que tu está fazendo uma coisa boa. E a reflexão que fica é que sempre é necessário trazer determinadas peças pontuais para dar mais força para o grupo. Mas esse grupo ele é muito bom. Tanto que o Abelão, no Campeonato Brasileiro, onde se diz sempre que quem tem mais dinheiro tem um melhor grupo e mais possibilidades, o Abelão fixou 4 jogadores jovens, e esses 4 jogadores jovens corresponderam dentro do time titular. Porque o que eu tinha com o Abel Braga? Eu tinha uma pressão forte, onde a gente fazia o gol, a gente recuava um pouco, esperando de forma inteligente no nosso campo o erro do adversário, porque o adversário ele te proporciona muitos erros, e através desses erros a gente fazia danos no adversário. Dentro da campanha do Abel Braga existiu certas instabilidades, tanto que a gente acabou perdendo para o Sport, mas a gente tem que também fazer o recorte do jogo. Um jogador foi expulso de forma besta. A gente tomou um gol onde a bola tinha saído, mas não marcaram, né? E curiosamente, no início do Brasileirão, quando era a nosso favor, não marcaram. E na nossa bola, que fez a curva, a nossa não saiu. Aquela do Sport, quando a gente perdeu para eles, eu tinha minhas dúvidas. Mas
mesmo assim, naquele jogo, a gente teve situações e possibilidades. Eu cito duas situações de possibilidades boas, que foi uma baita jogada do Caio Vidal, onde ele dá na trave, e uma bola que o Yuri Alberto perde quase embaixo ali do gol. O que tem que ser dito, que eu tô colocando, é que nenhum dos últimos técnicos fracassou. Os melhores, sem dúvida nenhuma, foram o Odair Hellmann e o Abel Braga. Até porque tem muitos baba-ovos do Koudé, mas o Koudé, ele começou bem, só que ele se mostrou um técnico incapaz, um técnico que não consegue produzir além do que tem, não consegue potencializar de forma significativa o time, porque em determinado momento da sua campanha no Brasileirão, estava em declínio, estava em baixa, e se ele tivesse continuado por tudo que por tudo que ele havia feito e por tudo que ele estava apresentando dentro do seu declínio no Brasileirão, fatalmente a gente iria cair bastante com ele no comando. E ele só se classificou para a Libertadores e para a Copa do Brasil porque ele começou antes e porque ele enfrentou times que o Internacional é muito melhor e o Internacional deveria passar. Aí depois, quando as fases das competições principais vão se vão se complicando, é mais difícil o rival e tu pode ou não ser eliminado, mas dentro e todas aquelas atenuantes que eu coloquei do Abelão, o Abelão pegou uma crise política muito grande, o Abelão pegou Corongo, que deixou ele de fora de 3 jogos significativos, que se ele tivesse eu tenho certeza que o resultado seria diferente, porque é muito diferente de tu ter o auxiliar e o técnico principal na casa mata. Então são todas essas circunstâncias e todas essas coisas que fazem com que a gente compreenda e entenda que as coisas poderiam estar muito melhores. A gente poderia ter uma linha instável, pelo menos, porque eu não gosto muito desses eletrocardiogramas que a gente apresenta nos jogos. E, obviamente, eu não tenho esse medo de enfrentar times grandes, porque times grandes, quando eles se enfrentam, eles se igualam em força. Não necessariamente é algo assim definitivo que tu vai pegar aquele time, tu vai sofrer e tu vai perder. Até porque aquele outro time ele também vai te atacar, ele também vai deixar espaços. Num cômbito geral, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez é medíocre, bem médio. A gente está tendo dificuldades, infelizmente, porque eu acho que os processos já poderiam estar um pouco mais adiantados, porque fica complicado um tamanho do Internacional às vezes protagonizar alguns vexames bem tristes, como por exemplo foi na Libertadores, porque a gente poderia ter passado por cima de todas as equipes médias e ruins que a gente enfrentou. Mas eu acho que o time do segundo tempo me agrada bastante. É um time que atacou mais, que teve situações, que foi mais propositivo e foi mais pra frente. É mais ou menos naquela base que é interessante manter. E o técnico ele tá escalando bem. O que está acontecendo é essa coisa, a funcionalidade do time, acelerar um pouco mais o processo da construção do jogo desde a zaga com mais rapidez. Não importa se tu acabar no processo da construção da jogada, que tu exercer um pouco mais de velocidade, tu acabar errando um lance ou acabar não de forma exitosa conseguindo fazer o gol, mas tem que ser mais direto, mais vertical e mais pro gol, e não se limitar em determinado momento da partida jogar a bola tudo lá para trás de novo, atrasando todo o jogo, porque a gente tá ali perto do gol, aí o jogador resolve passar para trás e a bola volta tudo lá no início da construção da jogada. Tem que ser objetivo, direto. Isso são orientações do técnico. É incrível como tem os passadores de pano são os piores, né? Porque eles sempre tentam arrumar escusas
para tentar dizer que a culpa não é do Miguel Ángel Ramírez. O Miguel Ángel Ramírez vive num grande clube, e um grande clube tem pressão. E para jogar bem também, porque foi bem triste, porque parece que tu não pode cobrar e os caras estão destruindo os nossos melhores jogadores, como o Edenilson, o Patrick, e eles dizem que a culpa é dos jogadores. Os jogadores eles fazem o que o técnico pede para eles fazer, porque quem determina as ações dos jogadores dentro de campo é o técnico. Eu até acho que determinados jogadores poderiam de vez em quando descumprir dar uma descumprida às vezes do que ele tem que fazer dentro de campo. Às vezes eles ficam muito travados e complica um pouco isso. E tem outra coisa, né? Os passadores de pano ficam dizendo: ai, tem que dar tempo pra ele quer implementar um novo modelo de jogo, ai. E os jogadores do Inter, eles queimam, sendo que os jogadores do Inter também vão ter que se acostumar nesse novo nesse novo modo de jogar. Por exemplo, o Maurício tá tendo um pouco mais de facilidade e o Johnny também tá bem, o Cuesta, muitos porque eles já jogaram dentro desse modelo posicional. Aí tem outros jogadores do Inter que nunca jogaram nesse modo de jogar. E de repente algumas coisas ele vai ter que aperfeiçoar, mudar. Ele tem que ser inventivo no melhor das ideias, onde ele vai arrumar opções, ele vai arrumar variações, ele vai fazer com que em determinados jogos a gente consiga cuidar do nosso resultado. É isso que eu espero, porque o que a gente quer ver é um Inter muito capaz, um Inter que disputa títulos, um Inter que briga até o final, porque esse é o segredo para todos os times. Tu tem que estar sempre lá em cima e sempre disputando títulos importantes, porque vai ter uma hora que tu vai ganhar. Porque vai ter uma hora que as coisas vão encaixar. Eu até acho que o trabalho do Abel era muito bom e não deveria ter sido interrompido. Mas foi interrompido, mas era um baita de um trabalho. Do Odair também foi um grande trabalho, porque o Odair sim tinha um grupo curto. O Koldé se mostrou no início um técnico interessante, era muito promissor, mas depois se mostrou um técnico limitado, um técnico burro nas suas escolhas, e um técnico que quando os técnicos adversários conseguiam encaixotar ele não tinha perspectivas e nem mudava o panorama com trocas inteligentes onde pudesse superar o adversário. Mas num cômbito geral, eu espero que o Miguel Ángel Ramírez dê muito certo, porque eu não torço contra, embora esteja muito decepcionado, mas se o Miguel Ángel Ramírez ir bem, o Inter vai ir bem. E o que importa, sempre vai importar, é o Inter, porque eu estou fechado com o Internacional. O único técnico que eu fecho é com o Abel, mas só que o Abel não tá aí. Mas eu espero que dê certo, porque ele não pode continuar patinando. Eu espero